Então, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Vamos continuar com o nosso livro, O Guardião da Meia-Noite, que é um livro altamente emocionante. E a gente sempre, olha, tipo, o principal dos romances é que, assim, além da gente se envolver com a história, a gente consegue visualizar em uma situação concreta, em um caso concreto, tudo aquilo que a gente estuda doutrinariamente, teoricamente, né? Então a gente leu quantos livros de Exu, quantos livros de Pombagira, quantos livros, né, doutrinários que a gente já trabalhou, mas quando você coloca uma situação, a vivência desse espírito, fica tudo mais visível, mais compreensível, né? São situações, gente, e é uma imensidão de situações. Por isso que eu falo, não existe nunca receita de bolo, fez isso, acontece aquilo, né? Olha a história desse guardião, desse Exu, que na verdade ele não iniciou nem como Exu, ele era um guardião, por quê? Porque não existia o termo Exu. A gente tem que contextualizar, inclusive foi no final da semana passada, que todo esse movimento no astral aconteceu e estava acontecendo justamente antes de 1908. Então, já existia toda uma movimentação, uma preparação para implantar a religião de Umbanda no plano material. E é por isso que a gente vê inúmeros relatos falando, a Umbanda não começou com Zélio, embranqueceu a Umbanda, blá, blá, blá. Gente, assim, bem sincero, a gente tem que perder o nosso tempo, perder não, a gente tem que ganhar o nosso tempo para trabalhar com coisas construtivas. Então, a gente pega todas essas situações que eu fiquei falando de embranquecimento, e foi Zélio, não foi Zélio, eu tenho que trabalhar de uma maneira positiva. Zélio não foi, ele com certeza não foi o idealizador da Umbanda, mas Zélio, ele trouxe o nome Umbanda, entende? E a gente tem que honrar isso também, atribuir a isso a importância que tem. Antes de Zélio, existiam inúmeras manifestações de Umbanda, manifestações com características de Umbanda, mas não tinham o nome Umbanda. Por quê? Porque o nome Umbanda, o formato Umbanda de religião, como a gente conhece hoje, não existia. Mas se vocês pegarem um filme, eu sempre menciono esse filme aqui, assistam o filme Cafundó, tá? Que é um filme anterior a Zélio, a história, tá? Do pai João de Camargo, que ele tinha todas as características de terreiro de Umbanda. Ele misturava santo católico, os santos que ele via como vidente, criava, mandava esculpir, ou ele mesmo esculpia. Ele trabalhava com as rezas dos africanos, que a mãe dele era africana. Então, ele traz todo esse balaio de cultura e de religiosidade de uma maneira maravilhosa, gente. Eu estou programando, inclusive, se eu não for esse ano, eu vou ano que vem para Sorocaba, eu vou conhecer a igreja dele, tá? Que eu, assim, foi uma coisa que eu me apaixonei, né, por aquele filme, por aquela história, e a gente vê como a Umbanda já era Umbanda, sem ter nome de Umbanda. Então, realmente, críticas à parte, vai ficar criticando isso para quê, gente? Sabe assim, umas coisas assim tão sem sentido, sem objetividade, né? E quando esse Exu, ele conta toda aquela história de como a Umbanda se implantou, com explosão de nascimento de médiuns, né? Ao fato de não ter um único líder religioso que encabece a religião, tudo isso dificulta o seu combate. É para a Umbanda ficar enraizada mesmo, tá? E aí o que acontece? Quando esse movimento começa, que ele vai falando do surgimento da Umbanda, ele faz aqui uma comparação, mas não é uma crítica ao candomblé. É uma proposta diferente. Então, de acordo com a espiritualidade que planejou tudo isso, o candomblé era
muito complicado para a grande massa. Então, não está dizendo que o candomblé está errado, santo é melhor, santo é pior, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. Aqui é tudo união. Quem quiser falar mal do candomblé vai ter que ir para outro lugar. Perto de mim não façam isso, tá? Que eu respeito, assim como a gente respeita todas as outras religiões, a gente respeita ainda mais o candomblé, que é uma religião quase irmã da Umbanda, né? Só que o candomblé tem formas de cultuar orixá muito complexas. Muito, gente, as camarinhas do candomblé não são para qualquer um. Você não fica 21 dias isolado, deitado na esteira. Você acha que qualquer um fica? Olha, se pegar na casa aqui, ó, se ficar dois, um, acho que nenhum, nem eu. Eu fico 21 dias, eu tenho certeza que eu não fico 21 dias em camarinha, tá? Porque não é ficar 21 dias trancadinho lá de boa fazendo o que quer. É 21 dias deitado, só levanta para ir no banheiro para comer. Entende? Então, assim, são coisas muito pesadas fisicamente. E hoje, para nós, é caro. Então, não é uma coisa acessível, não é para todo mundo, né? E eu acho que tem que ser assim, deve ser guardada e mantida a tradição da religiosidade deles. Mas a proposta da Umbanda era para ser simplificado o culto aos orixás de uma maneira mais simples, mais acessível. A Umbanda tem que ser assim. Então, quando a gente vê essas coisas muito mirabolantes, muito estrofobética, cheia das rouparadas, das confusões, dentro, isso aí, gente, é feito para complicar. A Umbanda é o contrário. A Umbanda é feita para simplificar e ser acessível, entende? E aí, o que que esse guardião fala? Voltando lá para as palavras dele. Que aí, os Exus, lembrando que Exu, nos cultos de nação, não incorpora. Exu no candomblé não incorpora. Exu é louvado, ele é reverenciado em primeiro lugar, com todas as formalidades do candomblé, mas não há incorporação de Exu, na grande maioria dos cultos de nação, tá? Só que daí, quando veio a Umbanda, esses guardiões começaram a incorporar. Antes de começar a incorporar, eles começaram a guardar os templos, esses novos templos que foram saindo. E aí ele coloca assim: a gente começou a ser aceitos como parte do todo. Olha que lindo isso. Eles, né? Esses espíritos, esses seres que estavam lá, lembra lá, toda a caminhada que ele teve, todo o peso de culpa, de confusão que ele carregava. Ele conseguiu ser aceito como trabalhador, né? Então ele não era mais discriminado. E aí o que que ele fala? Esses terreiros pequenos, isolados, evoluíram muito rápido e foram aceitas, inclusive, sublinhas de ação dentro das 7 linhas de força. E aí, o que que são essas sublinhas? São linhas derivadas das 7 linhas principais de Umbanda. Então, foram aparecendo. O que que são as sublinhas? As linhas de marinheiro, as linhas de boiadeiro, as linhas de baiano, né? As linhas de N, né? Ciganos, etc. Foram surgindo essas sublinhas também, né? Eram degraus de ascensão para os mais esforçados e esclarecidos. E aí ele ainda fala, o objetivo foi alcançado, que era dar oportunidade de trabalho a todos esses espíritos. Na minha linha, ele fala, dos meia-noite, milhares e milhares de espíritos caídos, mas não esquecidos pela lei, saudaram seus débitos e adquiriram créditos imensos. Ainda hoje, esses créditos, eles dividem esses créditos com os endividados. Olha que lindo isso. Então, abre porta de trabalho para esses espíritos que querem resgatar, que querem pagar sua dívida. Que dívida é essa, gente? A dívida de consciência. Ninguém deve nada para Deus. Ninguém deve nada para ninguém, a não ser para sua própria consciência. Então, eles quitam o débito com a sua consciência, trabalhando dessa forma, tá? Ele fala, eu comecei a montar guarda em vários templos de Umbanda. E comecei a conviver com a linha das almas, a linha exclusiva dos negros. Aí ele fala
Mas aí o compadre dele, né, pergunta, mas diga, meu amigo, essa linha das almas, por que ela é dedicada aos negros? Aí ele explica que é uma escolha dos orixás maiores para aqueles que se purificaram no cativeiro e souberam conservar o seu culto. Quando aqueles que se diziam filhos do Cristo, o crucificado, derramavam sangue e lágrimas apenas para acumularem riquezas. Então, vamos parar aí nesse parágrafo, gente, porque isso é muito importante. Há muitas mensagens de espíritos trabalhadores na Umbanda que falam exatamente isso. Houve um período de uma prova muito difícil para aqueles espíritos que estavam encarnados, negros, e viveram a escravidão. Dessa grande massa, dessa grande quantidade de espíritos que estavam na condição de escravos, muitos conseguiram purificar, é por isso que ele fala, muitos se purificaram no cativeiro. Então, você tem uma prova, uma chance, e você passa por ela, por todo aquele sofrimento, por toda aquela iniquidade, aquela desigualdade, aquela humilhação, todo período, e esses espíritos conseguiram passar por isso. E aprenderam. E os espíritos que passaram, gente, eles não aprenderam pouco, eles aprenderam muito. Ganharam talvez milênios na frente de outros em evolução. Porque é uma prova que se você consegue vencer a prova da escravidão sem revoltar o seu espírito, meu amigo, você passa por qualquer coisa. Todo café fica pequeno depois. Concorda? É um negócio muito intenso. É uma peneirona para o espírito. Vamos ver quem vai. Né? E aqueles que passaram adquiriram aquela... É no olhar, é no jeito, é no respirar do espírito que conseguiu vencer essa prova. É a mansidão e a sabedoria de quem passou por aquilo e venceu. E isso não tem forma física, isso não tem palavra que consiga demonstrar. Entende? Então, quando a gente incorpora no terreiro essa linha das almas, que é a linha dos pretos velhos, está sendo incorporado todo esse símbolo de vencer desses espíritos que passaram, sim, pela escravidão. Aí, gente, aí me irrita aquele povo que fica discutindo idiotice. Ai, mas nem todo preto velho é preto. Eu sou vidente, eu já vi que tem uns que são brancos. Isso aí é só... Gente, eu tô acabando de falar que a própria intenção dos orixás trazendo esta linha dessa forma é colocar toda a simbologia de espíritos que venceram uma das maiores provas, que é a prova da escravidão, e adquirindo serenidade e sabedoria para lidar com isso, ensinam os outros. Então, é um símbolo. Isso depende de cor mesmo? Lógico, a gente está falando de um símbolo relacionado à escravidão dos negros. Mas nós tivemos, ao longo da história da humanidade, diversos povos de diversas etnias escravizados. Concorda? Lembram lá da quinta série da aula de história? É assim. Então, a gente está tratando de um símbolo que para nós é brasileiro, é nosso. A escravidão aqui foi muito intensa e foi muito longa comparado até a outros países. Então, o que eles fizeram? Os filhos do Cristo, os cristãos daquela época, eram os senhores. Derramavam lágrimas, né, dos outros para o próprio enriquecimento. Então, os negócios vão invertendo, assim. Né? Então, a quantidade hoje de espírito que resgata, que quita, fala, poxa, eu fui senhor de escravo, e eu estou pagando. Então, vai pagando de várias formas, de inúmeras formas, esse sentimento que ficou, quando consegue se esclarecer. Tá? Então, aí ele continua. A gente já falou bastante, quem não lembra, a gente já falou, fiz vários, acho que uns 2, 3, pelo menos, vídeos sobre Preto Velho. Eu nem vou falar muito, porque toda vez eu choro. Então, assistam lá, né, a linha, que é a linha
muito emocionante. Nossa casa é uma casa de preto velho, nosso chefe é preto velho, então é uma casa muito ligada às almas. O vô Benedito é o vô Benedito das almas, a linha das almas é a linha dos pretos velhos, né? E aí ele fala, então os caboclos também são uma homenagem aos índios? Ele fala, sim, foi também uma decisão dos orixás maiores. Por quê? Porque os índios eram donos dessa terra e foram mortos, expulsos ou escravizados pelos brancos, que aqui vieram, né? Inclusive o Exu da meia-noite. Lembra lá na história que ele dizimou várias aldeias de índios atrás da sua esposa? Quantos índios ele não matou? Cruelmente, covardemente, por capricho. Então, isso pesa na consciência dele. Ele sabe disso. Então, ele tá. Vem trabalhar com índio, eu vou trabalhar com os índios agora, vou ajudá-los, porque eu tenho uma dívida com esse povo. E o que esse povo simboliza enquanto povo originário, lesado, vilipendiado, saqueado pelo branco. Entende? Então, os orixás colocaram símbolos muito fortes para a cultura brasileira, para que isso deixe, para quem tem dúvida, ó, é para ser simples, é para ser acessível e é para não ter preconceito e não se exclui nenhum tipo de minoria. Aqui todos são iguais. Inclusive aqueles que foram os mais maltratados, os mais desdenhados, aqui você vai sentar no pé deles e você vai pedir bênção. Que é isso que acontece com a gente. Você ajoelha no pé do vô, bate cabeça para ele, com todo o respeito e a reverência. Entende? Os índios, a mesma coisa. Os escravos ou índios ignorantes de antes são os donos das duas linhas mais poderosas do ritual de Umbanda. Sim, amigo, a linha dos caboclos e dos pretos velhos. É isso que engrandece e os homenageia diante do Criador. Pois saibam que muitos famosos Exus que hoje baixam nas tendas de Umbanda são senhores de ontem, lançados nas trevas pela lei. Eu sou um exemplo disso, ele diz, né? E através do auxílio para essas linhas que eu consigo ter força para resgatar o meu passado, difícil, oculto, por formas estranhas ao olho comum. Somos todos devedores dos negros e dos índios, meu amigo. Olha com que profundidade de consciência que esse espírito fala isso. É o espírito que viveu isso na sua última encarnação. E aí ele fala assim, qual foi a sua reação quando teve que ajudar os negros nas linhas das almas? Aí ele fala, no princípio eu ficava no meu ponto de força e mandava os meus subchefes. Até que um dia, ele fala, em 1920, ou seja, já havia iniciado, né, os cultos de Umbanda com o nome de Umbanda. Ele fala, um negro bem idoso, mas bastante iluminado, acompanhando o Cavaleiro da Estrela da Guia, veio me visitar. E aí, esse senhor, era o João de Mina. Quem era João de Mina? Quem leu o Cavaleiro da Estrela da Guia conta a história em vida deste preto velho, e ele era um preto velho, negro escravo, em vida, o nome dele era João de Mina, e ele era muito amigo, ele fica muito ligado ao Cavaleiro da Estrela da Guia, inclusive ele já era, na época, né, ele já era um rezador que mesclava partes do ritual africano, parte intuitiva, parte dos índios com quem ele convivia e aprendia. Então, é muito bonita a história deste João de Mina, que é uma linha hoje de preto velho dentro da Umbanda. Então, existe uma linha, uma falange de João de Mina, tá? E aí, João de Mina chama ele, o Exu da meia-noite, para vir para a crosta terrestre. Lembra onde que ele estava? Lá nas densas camadas trevosas, trabalhando para a lei. Mentalizem isso. Aí ele vem e fala: olha,
vou ajudar então o velho João de Mina, né? Porque ele está desenvolvendo um trabalho e a sua presença na tenda que ele dirige espiritualmente precisa, né, do apoio para tirar os entes infernais que estão impedindo ele de realizar sua missão. Aí ele fala, nossa, então tá, né? Vou ajudar. Ele fala, tô ouvindo. Aí o cavaleiro, o guardião da meia-noite fala assim para ele, falou, ó, eu tô ouvindo muito comentário lá na Assembleia das Trevas, tá? E os comentários não são nada animador para a Umbanda e nem para os mestres da luz. Porque o povo lá nas trevas está só assim, ó, tramando contra estes terreiros de Umbanda. Inclusive esse do João de Mina. Que, gente, do jeito que tem fofoca aqui, tem fofoca tá lá também. O povo lá falando, ó, tramando, o que nós vamos fazer para derrubar esse povo? Esse povo tá soltando nossos escravos, tá interferindo nos nossos trabalhos. Aí o Cavaleiro da Estrela da Guia falou assim, eu quero conhecer essa assembleia, então. Aí ele fala, não, mas é perigoso, né, você ir para lá. Aí ele fala, não, mas dá para ir? Ele fala, dá, ué. Você tem que apagar a sua luz, que isso é possível, tá? Um espírito superior, um espírito de luz, consegue apagar a sua luz e plasmar outra forma. Então, o que que eles fizeram? João de Mina e o Cavaleiro da Estrela da Guia apagam a sua luz e plasmam formas de caveira, como se fossem falangeiros do Exu da meia-noite. E vão para essa assembleia. Tem uma grande assembleia em 3 dias. Quando chegaram lá, aí ele falou: ó, me avisem se vocês se sentirem mal, porque aqui, como é muito denso, a gente está numa esfera muito densa, muito pesada, talvez vocês não consigam suportar essa diferença energética. Então, me avisa que eu fico ali de apoio, qualquer coisa que der errado, eu apoio vocês, protejo vocês. E levou o João de Mina, o Cavaleiro da Estrela da Guia. Mas eles estavam lá na Assembleia. Em um dado momento, um ar, olha como ele descreve, um ar fétido e peçonhento começou a invadir o lugar. Aí ele fala, eu, guardião da meia-noite, um guardião das trevas, comecei a me sentir mal. Olhei para o Cavaleiro da Estrela da Guia e o seu amigo, João de Mina, e eles estavam sufocados pela bruma peçonhenta que tomava o ambiente. Fui até eles para tirar eles dali, mas nessa hora eles estavam paralisados, eles não conseguiam, e nem ele. Ele ficou paralisado. Ele fala, nossa senhora, agora me lasquei. Ele fala, temi pela sorte dos dois. E aí a Assembleia foi invadida por uma descomunal serpente negra, gigante, uma serpente negra gigante, foi entrando, invadindo. Quem era? O príncipe das trevas, que foi na Assembleia pessoalmente. Para ele. Esse é o diabo! Ai, diabo, pelo amor de Deus, gente. Diabo não existe, tá? O diabo nem é o diabo, nem se existe, não é do mando. Deixa ele lá na igreja dele, lá, que aqui não tem. Mas existem seres infernais poderosíssimos, chefes de regiões inteiras das trevas, e esse é um deles, que assume essa forma de serpente negra gigante e invade a Assembleia, tá? Então, ele vai passando e vai espremendo todo mundo que está no seu caminho. Quem não sair vai ser era esmagado, né? E quem não saísse da sua frente era fulminado pela sua peçonha, aquele veneno. Onde pingava aquele veneno, saiu uma fumaça com cheiro de enxofre. E aí o guardião da meia-noite vai descrever, né? Ele fala, eu estava gelado. Acredite se quiser, eu não conseguia me mover. Não sei qual é a sensação de um ser da luz quando fica próximo de um regente da luz, mas essa era a sensação que eu sentia na presença de um regente das trevas. Ou seja, ele ficou paralisado e gelado, apavorado. Aquela serpente negra gigante se posicionou e virou a boca na direção dele, do Exu da meia-noite, e disse: quero o guardião da meia-noite. E ele falou: não, mas ele não está aqui, não. Eu quero, eu sei que ele está aqui, eu quero, me dá que ele é meu.
E aí ele tentando dar uma pequena, não tá aqui, não sei do que você está falando. Nisso, um outro ser das trevas que estava junto com ele falou: ele tem ele sim, ó. Eu vi quando eles plasmaram a forma de caveira. É aquele ali, ó, príncipe das trevas. Pode pegar, olha ele caído no chão. Não está acostumado com a vibração das trevas. Aí o Exu da meia-noite diz: não, não leva ele, eu vou no lugar dele, pode me levar. Aí aquela o príncipe das trevas olha e fala: mas para que eu vou querer o que já é meu? Você já me pertence, você já pertence às minhas impressões, eu quero ele, né? Ele fala: mas por que você quer tanto ele? Aí a serpente fala: olha, ele me desafiou há milênios atrás, por isso eu quero. Agora o idiota veio até mim e eu vou provar a minha força e poder. Aí ele fala: não, meu Deus, e agora? Vai acabar, né? Vai levar o Cavaleiro da Estrela da Guia. E esse outro ser das trevas, e falou assim: mas por que você está protegendo o Cavaleiro da Estrela, né, da Guia? Ele fala: não, fui eu que convidei ele, eu não posso deixar ele sofrer por um erro meu. Aí ele fala: pois eu sofri por um erro seu, guardião. Ele fala: não estou entendendo. Nunca prejudiquei ninguém na Assembleia, né? Se prejudiquei alguém, diga-me quando. Ele fala: não, não foi agora, Barão. Aí chama ele pelo nome. Ele fala, aí esse ser que estava junto com aquela serpente, que é o outro, a serpente gigante, se plasmou com a sua forma enquanto na carne. E aí o guardião da meia-noite levou um susto. Por quê? Quem que era aquele? Era o escravo a quem ele havia prometido a liberdade em troca da ajuda para ferrar com a mentira da esposa dele. Aí ele desabou. Ele sabia justamente com quem ele estava lidando. Aí ele fala: olha, não foi minha culpa você ter sido assassinado, eu ia te libertar. Nem armado eu estava. E não imaginava que aquele amigo meu fosse te dar um tiro. Foi um grande engano. Ele fala: sim, um grande engano. Um grande engano meu por ter acreditado na sua palavra. Mas hoje eu me vingo da sua traição e te entrego, né? Entrego o seu amigo, o Cavaleiro da Estrela da Guia, para o Príncipe das Trevas. Ele fala: mas só por vingança você vai destruir um ente da luz? Ele fala: ele é seu amigo, não é? Então ele que vai pagar por você. Somente assim que eu vou me sentir vingado. Ele fala assim: não, mas atacá-lo, ele vai fazer o quê? Ele fala: não, eu estou te vigiando há décadas, Barão. Eu queria uma hora perfeita para me vingar. E você vai perder o único ente de luz que seria capaz de te elevar, de te guiar para a luz. Quer melhor vingança que essa? Aí ele fala: não, me leva junto então. O cavaleiro vai, mas eu vou também. Aí o príncipe das trevas não quis, não deixou. E num esforço, o cavaleiro da Estrela da Guia conseguiu plasmar sua forma anterior de cavaleiro, né? E se deixou, né? Viu os símbolos, né? Ele falou: ó, vou, ente infernal, porque eu vou te enfrentar e vou te enfrentar lá no teu inferno. E foi. Nisso, ele afastou, não deixou o Exu da meia-noite ir com ele e falou: ó, vai ajudar a sua princesa que está lá caída no chão e vai ajudar o velho João de Mina. Leva, tira eles daqui para poder salvar eles também. E o cavaleiro foi aprisionado por aquele príncipe das trevas. Foi levado por ele. Ele vem com o João de Mina e com a princesa dele, que também estava lá na Assembleia, volta, né, para a crosta terrestre, para deixar João de Mina. E aí ele vê, né, a última cena que ele vê é o Cavaleiro da Estrela da Guia tombando, fraco no chão, e dezenas, centenas de serpentes picando o seu corpo e ele evapora no ar junto com as serpentes. E o príncipe, do mesmo jeito que apareceu de repente, sumiu de repente. Tá? Aí foi por isso que vocês entenderam por que eu quis ler outro livro, porque quando eu terminei esse, eu queria saber o que tinha acontecido com esse Cavaleiro da Estrela daqui. Vocês vão ler, tenho certeza. Né? Quando chegou
na crosta terrestre, o guardião da meia-noite estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. Ele falou: e agora o que vai acontecer? Ele não vai conseguir sair de lá, tal. Ele falou: olha, calma. Ele já foi aprisionado outras vezes pelas trevas e ele conseguiu vencer todas as vezes. Ele fala: não, não vai não, eu já vi. Quando isso acontece com o espírito, ele não consegue sair de lá. Ele fala: não, ele não é um espírito comum. Aí ele fala: mas que... E aí, João de Mina explica quem era aquele espírito. Ele fala: ele é um mestre da luz. Ele é um mago das três cruzes, né? E no Cavaleiro da Estrela da Guia explica, inclusive, sobre o símbolo da cruz. E é muito interessante, porque o símbolo da cruz, que a gente reconhece neste tempo nosso, como símbolo cristão, como símbolo de Jesus, na verdade é um símbolo milenar, é um símbolo muito antigo, já era utilizado na antiguidade. Tem toda a simbologia, né? A simbologia da cruz é uma simbologia muito forte, mas nós vamos falar disso num outro momento. E aí, quando eles voltam para cá, a princesa estava inconsolável. Ela, ai meu Deus do céu, ele foi o único ser da luz que conversou comigo. Ele era o único ser que ia dar uma esperança para o meu futuro. Ela falou assim: ó, eu tinha um ser da luz e um ser das trevas para me cuidar. Agora eu só tenho um ser das trevas. E ela, todo mundo ficou inconsolável, porque todo mundo gostava dele. Tinha, né, um maior apreço, né, por ele. Aí o João de Minas fala: não, vem comigo. E ele se recompôs, orou, recuperou a sua luz, né, o João de Minas. E ele fala: vem comigo, que eu vou ajudar você, vou ajudar a princesa, vou ser seu amigo, princesa. O Cavaleiro da Estrela da Guia não é o único ser de luz que vai conversar com você. E chamou os dois para ajudar. E o tempo foi passando e eles ficaram para ajudar o terreiro em que esse João de Mina era guia-chefe, era trabalhador, né? E às vezes eles ficavam lá fazendo a guarda, proteção, usava a sua força para desmanchar trabalho de magia negativa, feitiços, né? Mas eles estavam sempre lá pensando no Cavaleiro da Estrela da Guia, como fazer, o que fazer, onde achar ele, né? E nisso ele começou a juntar força com outros guardiões das trevas, tá? Quando eu falo guardiões das trevas, lembrem que são guardiões em situação semelhante a dele, ou seja, guardiões das esferas trevosas, densas, negativas, mas que o grau de consciência permitiu que eles recebessem essa autorização, essa outorga para trabalhar como guardião da lei na treva, na esquerda, nesses ambientes densos e pesados. Então, como que eles agiam? Agiam sempre na lei de causa e efeito, ou na lei do retorno. Se fez, esse aqui eu posso pegar porque está devendo para a lei, esse eu posso pegar. Gente, e aí vocês acham, aí a gente fica vendo, pô, faz as coisas erradas, apronta, desaponta e vai pedir ajuda para Exu. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Você falha de caráter, grave às vezes. Não, mas Exu vai me proteger, porque Exu está me protegendo, Exu está comigo. Não, amigo. Teu guia de esquerda vai ser o primeiro a te passar o pé. Você sabe por quê? Para você aprender a não desrespeitar a lei divina, seguir o seu caráter. Ele é o primeiro a te passar o pé. Então não vem com essa. Acorda! Vocês estão entendendo que eu estava pensando muito nisso hoje, porque a Umbanda, ela não permite discurso. O que é discurso? A Umbanda, ela não permite uma pessoa que entra, concorda, diz louvar aqueles princípios regidos por aqueles orixás, mas não muda intimamente o seu caráter, não muda a sua vida e a sua vibração. Essa pessoa fatalmente vai se afastar. Se afasta da casa, se afasta dos guias e se afasta da religião. Ela não está pronta. A Umbanda não é para aqueles que querem só discursar. Não foi e não vai ser. Tá? Por que que eu falo isso?
A gente se esforça muito, gente. E eu me esforço muito para mostrar isso para vocês, não só com palavras, mas com exemplos. Eu sou humana, eu tenho falhas, mas eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor. E é isso que eu cobro de vocês. Não que não tenham erros, que não tenham falhas, mas que sejam melhor. E eu olho para vocês, tem muita gente na casa, eu olho e falo assim, ó, faz 1 ano que você está aqui na casa. E eu falei isso para alguns, ó, evoluiu o quê? E em compensação para outros, fala, poxa vida, olha, tá, sei lá, falei até para uma felicista, tá 2 anos na casa. Eu falei, nossa, mas parece 10 anos, porque a pessoa evoluiu tanto, melhorou tanto, sabe, em vários aspectos, você percebe na pessoa a mudança, entende? Então, o desenvolvimento mediúnico não é um desenvolvimento de guia a falar melhor ou pular e dançar melhor, pelo amor de Deus. A gente fala em desenvolvimento mediúnico, a gente fala em frequentar e ser um bandista como meta para melhorar. Isso não é um discurso, isso não consegue ser só discurso. Quando você fala muito bonito, mas você não age, os Exu te pega pelas pernas, pelo laço, para passar, você cair com o seu nariz empinado no chão. E eu junto, tá? Não tô me excluindo, porque não é. Ai, mas você é mãe. Eu sou mãe, gente, mas eu sou gente. Gosto de vocês. Sabe o que eu tenho de diferente de vocês? Tive uma intimação do vô. O vô me cobra mais. Por quê? Porque eu tenho mais responsabilidade. Podia ser qualquer um de vocês. Aliás, o vô já disse isso muitas vezes. Ninguém é insubstituível. A espiritualidade vem, levanta chefe, levanta mãe pequeno, levanta médium de trabalho, te ampara, te ajuda para você trabalhar, para te dar uma oportunidade para você evoluir e ser melhor. Se abandona, meu amigo, não tem problema, eles levantam outro. Você não é insubstituível. Eu não sou e nem o Jesuel. Um dia o vô falou isso, eu falei, vixe, sobrou até para o padrinho. Por quê? Ele falou, não é. A gente levantou ele porque tinha essa missão. Se ele abandonar ou se ele não tiver cumprindo direito, a gente levanta outro. A espiritualidade não tem esses mimimi, essas coisas, entendeu? Eles são objetivos, gente, eles precisam. Ah, porque não gosto de você, não gosto de mim? Não, eles amam. Mas eles não vão carregar a gente no colo, se a gente não quiser. Entende? Papel de Exu, quando ele fala aqui, agir na lei de causa e efeito, né, é uma coisa muito séria, muito séria. A gente tem uma imagem. Ah, então, para que serve esses guias, então? Que não vai ajudar a gente em nada? Ô, meu amigo, como assim não vai ajudar em nada? Sabe aquelas vezes que você está desanimando, que você está perdido, e que você vê uma intuição, uma preparação, um conforto íntimo? São eles. Aqui, ó. Vai, não desanima. Larga de ser tonto. Normalmente Exu fala assim com a gente, larga de ser besta, larga de ser tonto. Entende? Não que ele vai tomar as rédeas da tua vida e vai fazer por você. Mas ele vai te proteger, ele vai te ajudar, ele vai dizer, dar um, ó, cuidado aí, sinal vermelho, tem um perigo aqui, ó, cuidado. Quantas vezes na vida a gente não soube que o negócio era perigoso? Com as forças da esquerda e da direita, avisando, intuindo para a gente tomar cuidado. Eles intuem para que a gente haja, mas eles não vão agir por nós. E se a gente agir errado, causa efeito, ó, pá, 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 pá. Não é castigo, não, é necessidade. E aí ele foi se juntando com esses outros espíritos, também guardiões, né? Formando, eles já estavam em 3, um trio muito poderoso. Exu da meia-noite, Exu tranca tudo e Exu das 7 portas, né? Aí, um cobria o outro, eles trabalhavam em conjunto. Mais tarde, ele se juntou com o guardião das 7 porteiras, que é o Exu das 7 porteiras. Outro companheiro leal e esforçado. Depois veio o Exu do Fogo, o Exu do Cruzeiro, Exu Sete Montanhas, e eles tinham o mesmo lema, todos eles, nada de traições.
eles trabalhavam em conjunto e eles não toleravam traições. Então, eles eram muito unidos e muito leais. E aí, ele falava, trabalhavam sob o comando dos orixás. Eles só faziam aquilo que o comando maior dos orixás permitia. E isso evitava problemas. A ordem era cumprir a lei do karma, e isso a gente cumpria à risca. O tempo passou e a gente não tinha notícia do Cavaleiro da Estrela da Guia. Um dia, um caboclo nos incumbiu da guarda de um novo templo na cidade do Rio de Janeiro. O templo crescia a olhos vistos, trazia muita força e por isso era muito procurado por quem tinha problemas. Em consequência, sofria choques medonhos das trevas. E mesmo os outros guardiões dos pontos de força também trabalhavam, né? Nós lutávamos na retaguarda até, então eles estavam lá, um caboclo veio e deu a ordem para eles cuidarem daquele terreiro no Rio de Janeiro. Até que veio a ordem de um orixá maior para que eles partissem para o ataque. Olha como essas coisas são autorizadas, gente. Ah, mas pode? Ué, quando tem autorização, pode. Você não pode fazer por conta, nem você nem ninguém, nem espírito nenhum, né? Ele fala, eu não sei quem foi o mais cruel dos 7. Sei apenas que enchi minha corrente de escravos. A espada cortava de um lado e o chicote cantava de outro. Ou seja, eles saíram falando, vamos pegar tudo, vocês estão aprontando, estão devendo para a lei? É já. Estão atentando contra o terreiro de Umbanda, e não é permitido, nós recebemos ordem para atacar quem estiver incomodando o terreiro. E, ó, sair para o fight, literalmente. No caso, é literal, tá? Nesse ponto, olha que importante que ele fala, tá? Devastamos 3 falsos templos de Umbanda. Eles destruíram o terreiro de Umbanda. Por quê? Regidos, na verdade, por magos negativos que se aproveitavam das trevas para explorar os incautos, ou seja, os ignorantes, e aqueles que sofriam de males muito grandes, né? Aí ele fala, a ignorância de como é a verdadeira Umbanda. Pessoas que vocês já conhecem até hoje, que exploram templos de Umbanda com o nome Umbanda, mas são templos onde se cobra atendimento, aonde se engana, aonde se aprisiona, aonde se ameaça. Entende? Isso é um templo de Umbanda distorcido, usado por magos negativos, manipulados muitíssimo bem, tá? Para desvirtuar a Umbanda. 2 magos travestidos de pais de santo foram tirados da carne. Ponto. Pausa. Eles mataram? Sim, mataram. Às vezes, tem que tirar da carne para poder paralisar o efeito destrutivo que esses pais de santo estavam causados. Eu conheço muitas histórias, gente, de pai de santo, de mãe de santo, que às vezes começa até bem, mas em dado momento eles se perdem no ego, se perdem na vaidade, se perdem na ganância, naquela noção de um falso poder e acabam saindo do seu caminho. Eu vou falar para vocês que isso é muito comum, não estou falando de alguém específico, mas é muito comum, vocês vão enxergar isso em outras histórias de outros terreiros. A pessoa começa, tem espiritualidade, tem os guias, vai trabalhar. Essa pessoa lida com a chefia de um terreiro como se estivesse num trono. Então, ela sente aquele poder, os médiuns vindo pedir bênção, bater cabeça, obedecendo. As entidades deles são muito poderosas, sabem tudo de todos, fazem e desfazem. Essa pessoa se enche de poder e ela começa a fazer o quê? Ah, mas não é que eu vou, por exemplo, não, um banho aqui eu vou cobrar. Aí começa a cobrar por banho, cobrar por coisinhas separadas, sabe assim? Vai nunca vai de repente, vai sempre devagarinho. Vai cobrando um servicinho aqui, um servicinho ali, um aparece fora de hora, cobra, aí começa a fazer anúncio na internet, começa a cobrar mais ainda. Daqui a pouco ele não atende mais de graça, ele só atende com hora marcada e
e mediante pagamento. Dali a pouco, esse guia que está com ele, ou os guias que estão com ele, que vieram aqui trabalhar com ele para um propósito de caridade, fazem o quê? Se afastam. Quando esses guias se afastam, esse médium, gente, ele não fica sozinho. Ah, quem que gruda ali? Exatamente quem quer se aproveitar daquela situação. Então, a moral, a conduta desse pai de santo, dessa mãe de santo, afastado da caridade, vai se encher de espíritos trevosos, mas poderosos. E aí vocês não pensam que esse povo não faz. Que para conquistar e ganhar a confiança daquele médium, gente, assim que eu falei para vocês, as trevas são muito competentes. Muito. Faz milagre? Oxe, se faz. Qual que é o custo disso? É altíssimo. Eles vão dando corda, vão, ó, olha, até cura, até cura. Eles sabem manipular energia, gente. Um espírito, porque ele é trevoso, é bem ignorante. Vocês conseguiram entender a diferença? Então, esses espíritos que são trevosos vêm, conquistam ali, ó. Mantém o médium naquela falsa ilusão daquele poder, fazem cura, fazem umas mirongas da boa, arruma casamento, amarra não sei quem, dá certo um monte. O médium faz assim, ó, ganha dinheiro, poder, prestígio, ele tá lá no auge. Aí é cobrado, porque assim, tudo que vai, volta, né? Aí eles começam a cobrar. Aí começa, então agora você vai fazer o que a gente quer. A gente te deu isso, 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 isso. Agora você vai ter que devolver. Agora a gente quer tal coisa. Não faz. As próprias trevas eliminam, às vezes, esse pai de santo. Eliminam, assim, doença, desgraça na família, às vezes até tiram da carne. Esses daqui foram tirados da carne pelos guardiões da lei. A lei permitiu. E como que tira da carne? Vocês vão ficar muito apavorados. Vocês não são impressionados mais, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, vem doença, vem acidente, sabe? Assim, para morrer basta estar vivo. É muito fácil. A gente é muito frágil, na verdade. Por isso que a nossa vida a gente tem que agarrar nela e valorizar tanto, porque ela é frágil. Embora tão rica, poderosa, plena, viver é sempre um milagre. Porque uma ervilha pode matar alguém, né? Essa semana passada, o conhecido do meu pai falou que engasgou com milho e morreu. De verdade. Parece conto da carochinha, mas não é. Então, assim, esses magos negativos foram tirados, né? Estavam atuando como pai de santo, foram tirados da carne, tá? Aí ele ainda fala, foram levados para um local que eu não vou revelar. Um está até hoje na minha corrente, ou seja, é escravo do Exu da meia-noite até hoje. Aí eles falaram assim, invadimos também uma famosa roça de candomblé, dirigida por uma maga negativa, travestida de babá, de mãe, né? Havia muitos seres infernais defendendo-a. Olha lá, esse povo, gente, quando o falso pai de santo, ou mãe de santo, vai alimentando esses seres trevosos, eles, lógico que eles defendem ela dá tudo que eles querem, defende com isso, gente. Então foi uma luta, literalmente, um embate. Mas mesmo assim, ele fala, após 7 dias de luta, tiramos ela da face da terra. O guardião das 7 portas ainda hoje costuma chicoteá-la todas as vezes que ela ouça levantar a cabeça. Ai, mãe, a Umbanda não é luz. Ai, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Todo mundo colhe aquilo que planta. Não se choquem. Não tenham ódio. Esse ser que está lá sendo chicoteado até hoje está pagando pelo preço da mercancia da fé, da distorção da fé. Não da Umbanda, mas de toda e qualquer fé que for distorcida. Então você pega padre pedófilo, pastor mercenário que fica ameaçando os fiéis, incutindo medo e desgraça para conseguir poder.
todos vão responder pelos seus atos. Tá? E isso é muito grave perante a lei divina. Aquele que tem a oportunidade de vir e trabalhar com a fé, dar conforto, carinho e consolar, faz ao contrário, esse paga mais caro. Com certeza. Com toda certeza. Porque a pessoa que vai trabalhar com a fé, seja qual ela for, essa pessoa vem amparada e vem preparada. Entende? Ela tem armas boas, ela tem comida boa para poder oferecer para os outros. Então, quando ela falha, quando ela cai, ela paga mais caro, com toda certeza. Não é raras histórias de Exu que caíram, lembra? Muitas de que eram ex-padres. Tem até papa, tá? Então, ele vai finalizando, né? O astral tremeu com a nossa ação. Até os seres infernais nos temiam. A nossa chegada, todos se aquietavam. E nesse tempo, conforme o tempo foi passando, ele foi convidado a ir à Assembleia novamente. Mas ele nunca mais aceitou o convite, ele nunca mais compareceu à Assembleia. Tá? Um dia, em missão com este caboclo, o caboclo-chefe, ele perguntou para o caboclo, ele falou, olha, por que você é tão calado quando você não está incorporado no seu médium? Ele falou, eu não sou triste, eu só sou calado. Ele falou, mas eu consigo ver a tristeza nos seus olhos. Você tem alguém no astral inferior? Ele olhou, não falou nada, e ele continuou. Então ele respeitou, era o seu modo de ser, que era calado, ele não falou nada. Mas um dia eles chegaram no lugar em que foi pedida a sua ajuda, e era uma casa simples, uma placa escrito Centro Espírita, uma casa de umbanda. Estava tudo quieto. O caboclo entrou primeiro e chamou o guardião da meia-noite. Quando ele entrou, ele ficou branco de susto. Era a antiga esposa dele cuidando de um encarnado que era o pai dela. Lembra que ele morreu achando que o sogro tinha matado ele, que ele estava lá preso do caixão, e ele achava que era o sogro que tinha matado ele, junto com a mulher, que ele ficou naquela neura, naquela pira, quando ele morreu, que ele não sabia que ele tinha morrido. Então ele entrou, ele viu a esposa e o ex-sogro. Então a esposa como madre, regente espiritual daquele terreiro, e o pai dela encarnado e muito doente, muito doente. Quando ele entrou na casa, ele na hora, quando o caboclo chamou, ele falou, não, já sei o que está acontecendo. Entrou debaixo da casa, sim, foi lá e recolheu. Tinha um pote de veneno de serpente espiritual embaixo da cama dele, que fazia ele adoecer. Como se aquele pote de veneno espiritual ficasse soltando veneno e contaminando. Então, a guia, né, que era a guia-chefe, vinha, dava paz, se acalmava, mas o veneno estava ali, soltando. Ah, mas ela não via? Não, não vê, gente. Quando eu falo para vocês, nem todos os espíritos conseguem ver tudo. E para ver esse tipo de coisa, é preciso, às vezes, ter uma visão mais densa. Que ele, Exu, bateu o olho e identificou que era o veneno da serpente. Ele sabia até de quem que era. Ele sabia até quem que era o dono do veneno, que era conhecido dele lá. E a mulher dele, que era uma madre, que era uma guia espiritual da casa, uma mentora, só que já mais evoluída, não conseguia acessar esse feitiço, era um feitiço, né? E aí ele vai lá, recolhe, e ela fica agradecidíssima. E ela tem um relance, ela fala, tem certeza que eu não te conheço? Ele fala, tem sim, ó, vaza, ele não quer ser reconhecido. Mas, de qualquer forma, ela fica muito grata a esse Exu da meia-noite, né? Sarou o pai dela, né? Assim que ele recolheu o veneno, ele conseguiu imediatamente começar a melhorar, né?
e se compromete a falar, não, pode deixar, eu vou lá. Quem mandou esse veneno, eu sei. Eu só quero saber o porquê. E eu vou lá, você me fala aqui que eu vou lá tomar, eu vou lá tirar satisfação com ele, né? Nisso, o caboclo pergunta para ela, né? Aliás, ela pergunta para o caboclo, que ele não sabia quem que era direito, ela falou assim, e teve notícia do seu filho? Quando ela fala isso para o caboclo, o Exu da meia-noite, na hora, se ligou. Aquele caboclo que ele estava ajudando, acompanhando em vários terreiros aqui na crosta terrestre, era o pai do cavaleiro da Estrela da Guia. Por isso que ele estava tão triste, por isso que ele era tão calado. Aí ele compreendeu. Ele falou, agora eu sei a causa, né, da sua perturbação. De qualquer forma, ele se compromete a ajudar a esposa, terreiro, proteger o terreiro que ela atua, né? E vai atrás do veneno, que é do guardião cobra negra. Ele vai atrás desse guardião, e aí tem outra surpresa, mas eu não vou falar hoje, porque não vai dar tempo. Vão ler no livro lá. Tem bastante coisinha no meio aí. Agradeço muito, eu espero que possa estar acrescentando, gente, no sentimento de vocês, esses livros. Como eu disse para vocês, muda a vida. Eu sou muito sincera, esses livros mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de pensar e mudaram a minha forma de sentir, tá? Então, por isso que eu não prego nada que eu não tenha feito, que eu não tenha passado, que eu não tenha sentido, entendeu? Não aconselho vocês nada que eu não tenha vivido junto. Eu também errei muito, sofri muito, e eu, graças a Deus, só para a gente finalizar, gente, foi muito bom eu ter errado e sofrido, porque hoje eu não conseguiria ter empatia com tantas pessoas que procuram terreiro, tantos médicos, tantos filhos que procuram terreiro sofrendo. Eu estive na pele de vocês, entende? Sofri muito. Meus pais estão aqui, são prova, ficaram desesperados junto comigo. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não ia olhar para vocês e ia falar, isso é frescura. Quantas vezes vocês já escutaram isso na vida? Isso é frescura. Reza que passa. Não, gente, não é assim que funciona. Às vezes não é. Você não tem condição de rezar. Então, assim, eu quero que vocês tenham com esses livros empatia com os espíritos que a gente está tratando dentro do terreiro. Eu quero que vocês tenham empatia com os encarnados que nos procuram, respeito e empatia, que eles estão passando muitas vezes por um problema similar ao que vocês estão hoje, né? Então, só sofrendo, você não consegue se colocar no lugar do outro sem ter passado pelo que ele passou. Então, não descartem, não desperdicem o seu sofrimento. Estranho falar isso, mas é importante. Sofra, mas sofra com dignidade. Não desperdice o sofrimento, que ele é uma oportunidade de você criar essa empatia. Entende? Também, tá? Fica a reflexão, nós vamos trabalhar aí. Eu vou ver se eu acho. Tem um outro livro que é só de caboclo, eu vou trabalhar, porque os caboclos também, a gente tá falando, é muito Exu, é Preto Velho, esse caboclo tá ficando, mas a gente vai chegar lá, viu? Mais obras de outros autores, inclusive, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que Oxalá proteja e acompanhe sempre vocês.